A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Querido, abraço sincero e fraternal em cada ouvinte do canal Aprendiz Cristão. Como dizem aí sempre, deixe o seu curtir, aperte o sineta lá na hora de se inscrever, para que ao surgir novos vídeos de forma veloz e rápida, você receba as notificações e esteja sempre atento ao que acontece aqui por esse canal, que tem o intuito do elevo espiritual da igreja. Eu quero ler uma proposta em 2 Reis, capítulo 5, primeiro versículo apenas. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Queridos, porém, quem é o homem que não tem um porém na vida? Quem é o homem que não tem uma rebarba na vida, não tem um ponto cinza na vida, que ofusca as cores da nossa existência? A Bíblia começa falando no primeiro versículo sobre esse homem guerreiro, esse homem valoroso, esse homem de muita qualidade, que era Naamã, um oficial de um exército que, quando ia para a guerra, voltava dessa guerra de posse, de vitória. E nós vemos como se fosse um enredo de um filme, que nós íamos ler um texto sobre ele na guerra, sobre ele na peleja, guerreando, batalhando, pelejando, vencendo, com espada para lá, espada para cá, mas não é isso que o capítulo trata, porque há um porém no primeiro versículo. O primeiro porém é justamente a lepra, então todo o capítulo fica preso à questão da lepra. Que o Senhor entenda, que o Senhor e a Senhora entenda que nós temos um porém na vida e que devemos tratar esse porém, devemos resolver esse porém com muita urgência. As pessoas às vezes pregam, porém, em casa ele é difícil, ela é complicada. Tem pessoas que ensinam a Bíblia, porém, são duras, são pessoas de dura serviço, mesmo tendo conhecimento bíblico. Então, devemos mudar esse porém que mancha, que macula, que denigre a nossa imagem. Em vez de falar dos nossos pontos positivos e corretos, tem que se o porém ser tratado. Tem pessoas que são fantásticas na igreja, mas fora da igreja é uma calamidade, é uma tragédia. Pessoa que é duro com a esposa, duro com o marido, duro com os filhos, compra e não paga, sonega, difama, calunia, vive em roda de escárnio. Pessoas que têm uma vida dupla, né? Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, e está na hora de tomarmos uma decisão com muita urgência, porque Jesus está às portas para buscar a sua amada igreja e tratarmos o nosso porém. Eu já estive fazendo visita no leprosário em São Paulo, na região de Itu. Tem um leprosário lá, já estive lá fazendo obra, e é interessante que a lepra ela tem três fases distintas que manifestam na lepra. A primeira fase é a perda da sensibilidade. A pessoa toca no lugar quente ou frio e não consegue discernir porque ela já perdeu a sensibilidade. O segundo ponto é quando na pele aparecem feridas puspulentas, né, que soltam pus, que soltam sujeira para fora, aparecem essas feridas e a podridão que já está dentro começa a ser expelida, lançada para fora, e fica claro para todo mundo que há uma imundícia dentro do corpo da pessoa. E o terceiro ponto é a mutilação mesmo, é a perda de dedo, a perda da mão, a perda do pé, perda do nariz, perda de ouvido. Eu não sei porque a lepra ela vem com muita força sobre mão e pés. Quando eu fui para o leprosário fazer essa obra, a missionária de lá nos aconselhou nunca saudar ninguém dando a mão. E não é por causa de pegar lepra, não é essa a questão, não é esse o expediente. A questão é que se você der a mão para alguém, a pessoa vem só com cotoco, não tem as mãos. Isso pode chocar, pode te tirar do centro, do eixo, e fazer com que a visita seja trágica, né? Por causa desse impacto, você não vai saber o que falar, o que argumentar. E nesse leprosário tinha várias alas, que são fases pela demanda da enfermidade. Uma fase mais calma, outra fase mais agressiva e outra fase mais cruel, que é pelo grau de quanto a enfermidade está manifestada na vida das pessoas. Então, são situações que a lepra faz: perda de sensibilidade, aparece feridas e a mutilação. E eu quero te pedir nessa palavra de hoje, nessa fatia de pão, que é só um pequeno esboço para você ter algo para aguçar
durante o dia do aprendiz cristão, para que você entenda que você não pode de forma alguma perder a sua sensibilidade. Nós estamos na igreja, e na igreja as pessoas se vestem bem, as pessoas põem gravata, põem terno, põem saias, e quem olha assim na igreja sempre parece que tudo está bem, que tudo está correto, e só sendo de verdade, de fato, homem de Deus, mulher de Deus, para ter a sensibilidade para saber quem precisa de ajuda, quem precisa de socorro, quem precisa de um abraço, quem precisa de ser acalentado. Outro ponto é não deixar que a impureza saia para fora, tratá-la, curá-la, arrancá-la da vida ao ponto dela não ser assim manifesta dessa maneira e não perder os membros. A Bíblia fala, quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho, e tem pessoas que são mutiladas já, não tem as mãos, fisicamente tem, mas são mãos que não trabalham, são mãos que não fazem a obra de Deus, são mãos que não estão de verdade a serviço do reino, pés que não caminham para visitar, não caminham para fazer a obra. Então fuja da lepra, que podemos chamá-la de espiritual, que ela se manifesta, ela assola, e aí é o nosso porém, discursamos muito bem na escola dominical, porém não fazemos metade do que discursamos. Somos bons ensinadores do culto de doutrina, ótimos pregadores de Santa Ceia, mas porém não fazemos nada do que pregamos, não somos referência e exemplo no que tange dizer, me siga, se espelhe a mim, olhe para mim e faça o que eu faço. Então a lepra espiritual, cuidado dela, foge dela, cuide dos seus porém, resolva as coisas que estão na sua vida. Essa é a palavra do aprendiz cristão. Espero que Deus esteja lhe abençoando, espero que você siga Deus até o final, porque a coroa da vida só se manifesta no fim de tudo, e não no início, nem no meio, muito menos no começo. É só no final da jornada mesmo que vamos ser coroados. Então que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Esse foi o vídeo de hoje do Aprendiz Cristão, e até o próximo. Beijo no coração.